Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, ou filhos de Israel, não sois consumidos. Vamos ler todos juntos? Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, Malaquias, profeta que recebe no significado do seu nome, meu mensageiro. O que será que significa o nome Josenildo, hein? O que será que significa? Qual o significado do seu nome? Você já pensou nisso? Rapaz, o nome Josenildo deve ter um significado meio comprido, né? Pelo tamanho do nome. Malaquias, meu mensageiro. Malaquias foi o último profeta aquilo que recebia de Deus, não apenas receber, mas escrever. E Malaquias, como todos os profetas, preste atenção, vou abrir um parêntese aqui, a mensagem. Ontem eu observei lá na praça, abrindo um parêntese aqui a mensagem. Ontem eu observei lá na praça, que pessoas com essa camisa, que é a identificação de nós aqui da igreja, né, e os visitantes, em vez de estar prestando atenção no culto, estar prestando atenção na palavra, estavam conversando, e conversando mais com incrédulos. Você sabe que pastor olha reto, né? É como se tivesse uma régua, olha reto, não interessa quem é, ele está olhando. Eu digo, meu Deus, como é que aquele abençoado, em vez de estar prestando atenção e permitir que o incrédulo preste atenção, está de costa para o que está acontecendo e conversando, rindo, brincando. Então, irmão, se isso não cabe na rua, quanto mais dentro da igreja. Para de brincar com quem está do seu lado. Para de conversar com quem está do seu lado. Amém? Fecha parênteses. Voltando à mensagem. Profeta, meu irmão, é aquele que tem a árdua missão de receber de Deus e passar para o povo. Dura missão. Só entendi isso depois que Deus me colocou na posição de atalaia, de profeta sobre o povo de Deus, porque o pregador de hoje é o profeta de ontem. É missão dura. Falar para uma plateia de 100, 200, 300 pessoas, que cada uma pensa de uma forma, que cada uma tem os seus conceitos, os seus pré-conceitos, cada uma tem suas vontades, tem seus desejos, tem suas concepções de mundo, de vida, e é como eu costumo dizer aqui para a igreja que eu pastoreio: se eu for me preocupar com o que cada um de vocês está pensando, irmão, eu não vou nem abrir a boca. Concorda comigo? Então não é fácil a missão de passar aquilo que Deus fala, mas temos que passar. Se você pensa que esse pastor vai tratar hoje sobre dízimos e ofertas, porque quando falamos em Malaquias capítulo 3, é logo que vem na mente: eita, vai falar do rouba-Deus. Não. O capítulo 3, ele vai se dividir no roubo à casa de Deus, quando vai nos ensinar sobre roubar a Deus, roubar a si mesmo e roubar os outros, mas também vai falar sobre o desprezo ao Senhor. Vai falar sobre aqueles que desprezam o Senhor através das suas murmurações, das suas impiedades, e aí eu estou tratando de ímpios e infidelidade, e vai falar também sobre nós, diga nozes, os crentes.
Sobre dízimos e ofertas, Deus vai falar em outro tempo. Mas hoje, fundamentado em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor, não mudo. Deus quer nos falar sobre a Deus quer nos falar sobre a imutabilidade de Deus. Leia aí você sozinho a parte A do versículo 6 de Malaquias 3. Leia aí você sozinho. O que é que diz, igreja? A sua Bíblia é igual à minha? Que bom, né? Vamos repetir só a parte A do versículo 6 de Malaquias. Eu, o Senhor, não mudo. Diga para quem está do seu lado: imutabilidade de Deus. Imutabilidade de Deus. Só cabe a Deus. Deus não muda. Eu e você mudamos, mas Deus não. Deus não muda. E é sobre esse desprezo ao Senhor. Miquel, você me presta seu celular? É sobre esse desprezo ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Que Deus quer nos falar essa noite. Mas a respeito do desprezo ao Senhor, Deus vai nos trazer a memória de que Ele, o Senhor, não muda. E por isso nós, hoje, o Israel de Deus, não somos consumidos. Você já pensou se nós vivêssemos no tempo da lei? Primeiro, você não podia entrar na presença do Senhor, tinha que ter um homem para entrar por você. Segundo, se você entrasse na presença do Senhor em pecado, aí, fulminado na hora. E quantas vezes nós passamos por aquela porta ali, aquela ali, ó, cheio de todo tipo de troço ruim, carregando na cacunda, e chegamos no lugar como Miqueias, cantando aqui, ministrando, disse: vai haver libertação, vai haver quebra de cadeias. Por quê? Porque Deus não muda, e porque Ele não muda, nós, o Israel de Deus, não somos consumidos. Palavras contra o Senhor, ditas por servos de Deus. Pastor, como isso é possível? Meu irmão, é muito mais possível do que você imagina. É muito mais possível do que nós podemos imaginar. Deus estava usando Malaquias como um instrumento na mão dele, para falar ao seu povo, sobre aqueles dentre o seu povo que proferiam palavras contra Deus. E se você fizer uma análise, você puxar pela memória, talvez você não encontre um dia em que você se encontra nesse contexto. Não, pastor, estou me lembrando aqui, eu nunca disse palavras contra Deus. Não, pastor, eu estou me lembrando aqui, da minha boca só sai glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ei, preste atenção. Mas às vezes as palavras ditas contra Deus não são ditas por mim, são ditas por alguém que me representa, por alguém que goza da comunhão comigo, da minha amizade. E você concordando com o que aquela pessoa fala, você acaba falando também, sem abrir a boca. Palavras contra Deus. Murmúrios contra Deus. Versículos 13 do mesmo capítulo 3. Não se esqueça o tema dessa mensagem: a imutabilidade de Deus. Diga para quem está do seu lado: está ouvindo, cabeção? A imutabilidade de Deus.
Diga de novo, está ouvindo, cabeção? Mas diga de forma agradável, carinhosa, que aí ele não se ofenda. Ali como Luz disse para o irmão Sebastião morrendo de rir, porque foi chamado de cabeção, ó. E rindo, porque chamou Luz de cabeção também, ó. Irmão Sebastião, eu estou com um problema aqui na igreja, e eu quero pedir sua ajuda, amém? O problema é que às vezes a gente pede para os irmãos diminuir a luz aqui, aí chega o pessoal da mídia, puxando assim, né? Ei pastor, se desligar as luzes, as fotos não ficam legal. Eu digo, solução, irmão Sebastião. Por quê? Só o irmão Sebastião vir para cá e estender as mãos, mãozinha desse tamanho, fica na penumbra a igreja. Foi olhar a mão ele. Mas voltando à pregação, imutabilidade de Deus. Murmúrios contra Deus. Se Deus diz, eu sou o Senhor, eu não mudo, será que Deus hoje aceita palavras contra Ele? Deve aceitar, né? Deus evoluiu. Deus evoluiu nada. Deus continua o mesmo. Ele não muda. Então preste atenção com quem você se acompanha. Preste atenção quem te representa. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim. Isso era Deus falando através de Malaquias. Vou repetir, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti, Deus? Me diga uma coisa, Deus é mentiroso? Igreja, Deus é mentiroso? Então se Deus estava dizendo que o seu povo falava contra Ele, não adianta dizer, em quem temos falado contra ti, Deus? Porque Deus sabe, Deus vê. Nós servimos ao Deus que vê, e não ao Deus estátua, que tem olhos mas não vê, tem pés mas não anda, tem mãos mas não apalpam, tem ouvidos mas não ouvem, tem boca mas não fala. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Vós dizeis que temos falado contra ti. 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Atenção. Quantas pessoas do nosso convívio, estou fugindo aqui, ó, da imagem. Você que está me assistindo, eu ainda estou aqui. Quantas pessoas se aproximam de mim e de você com as suas atitudes e os seus incentivos, com suas palavras escondidas, camufladas em suas ações, e nos dizem que adianta servir a Deus com seus procedimentos pecaminosos, e nós lá, amiguinhos, compadre e comadre, primo, só palavras ditas contra Deus. Quem está me entendendo? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Esses dias, a maior mensagem que o mundo prega é a inutilidade de se servir a Deus. E se você não tiver cuidado, a mensagem desce ao seu coração, porque ouvindo já estamos, vendo já estamos através das ações. Inútil é servir a Deus. As suas palavras, Deus, repetindo, foram agressivas para mim. Aí o povo, Deus diz, e vocês dizem, em que nós somos agressivos? Em que falamos contra o Senhor, Deus? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Olha só, quantas pessoas enviadas pelo capeta, pelo fedorento, pelo ceboso, mentiroso, chega para você e diz, que adianta você servir a Deus? Ei, acabe com isso, está se acabando esse negócio de ser fiel a Deus.
Acaba com esse negócio, isso é radicalismo. Quantas pessoas? E você? E diz mais: vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Luto, meu irmão, simboliza morte. De que adianta nós andarmos como alguém que está triste o suficiente para andar de luto diante de Deus por causa daquilo que nós fazemos de errado? Tem gente que diz: acaba com isso, vai viver a sua vida. Você é um jovem, está perdendo sua vida dentro da igreja, vai festejar. Quem está me entendendo aqui? Agora, porém, versículo 15, perdão, de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que nos adianta andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Versículo 15. Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados. Gente, isso é muito forte. Eu quero que todo mundo preste atenção aqui. As crianças parem. Isso é muito forte. Nós dizemos, vós dizeis, bem-aventurados são os soberbos. Gente, o povo de Deus começou a concordar com os erros. O povo de Deus começou a concordar com a soberba, que a Bíblia nos diz que ao soberbo Deus abate. O povo de Deus começou a concordar, a andar nessas coisas. Está vendo como é difícil pregar aquilo que Deus passa? Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade. A impiedade aqui não está ligada à igreja. A falta de compaixão de alguém que está morrendo e você acaba de matar. A impiedade está ligada a atos ímpios. Ei, igreja! Atos ímpios. Ímpio é toda e qualquer pessoa que anda em desacordo com a palavra de Deus. Atos ímpios. Os que cometem impiedade certamente prosperam. Gente, nós não podemos pensar nisso. Igreja, com todo o amor que eu tenho no meu coração por cada um de vocês, nós não podemos olhar para a prosperidade do ímpio e achar que é boa, porque nós sabemos para que é que o ímpio junta. A Bíblia diz que o ímpio junta para o fogo, meu irmão. Nós não podemos cair nessa de olhar para alguém que está prosperando e passarmos por cima da impiedade dele, em detrimento de sua prosperidade. Eu estou pregando sobre a imutabilidade de Deus. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Ei, preste atenção. Quantas vezes nós vemos alguém com seus atos, eu estou falando para uma plateia de crentes em Cristo Jesus. Preste atenção no que o seu pastor está pregando. Fique atento. Não se esqueça. Não tente a Deus com suas ações. Ainda ontem, antes de ontem, alguém me pediu um momento para uma conversa. No meio da correria, eu parei. E sabe como foi que eu comecei minhas palavras para aquele jovem após ele me relatar o que estava acontecendo com a vida dele? Eu disse assim para ele: Maurício, meu irmão, não tente a Deus. Porque se você morrer nesse estado, para onde você vai? Ei, você está pensando que só tentar a Deus
é ficar no topo de um edifício, na ponta do pé esquerdo, olhando para baixo. Você está pensando que só tentar a Deus é você agora querer dar uma de Schumacher, que agora vegeta em cima de uma cama e sair a 200 por hora no seu carro. Você acha que tentar a Deus é só isso? Você acha que só tentar a Deus, motociclista, é andar em uma roda, quando o projeto da moto é para andar com duas no chão? Sabe qual é a maior tentação a Deus? É nós acharmos que estamos livres de um Deus que não muda e que continua com os seus conceitos apurados, e que não evoluiu como o mundinho aí fora evolui. Não se esqueça, estou pregando sobre a imutabilidade de Deus. E até os que tentam a Deus dizem: para que servir ao Senhor? Eu vejo o sujeito aí andando de todo jeito e está prosperando, está só prosperando, prosperando. Então as palavras contra o Senhor são ditas muitas vezes por servos de Deus mesmo. Através de quê, irmãos? Das ações. Você já ouviu falar que a gente fala sem dizer uma palavra? Fala. Pelas nossas ações. Precisamos dizer uma palavra e estamos falando. O nosso corpo está falando. Mas sabe, irmãos, dentro dessa mensagem onde Deus estava falando através do profeta Malaquias sobre o desprezo ao Senhor, Deus vai lembrar através do profeta que existe um remanescente. Olhe para quem está do seu lado e diga: esse remanescente somos eu e você, os crentes em Cristo Jesus. Aí Deus vai dizer no versículo 16, tudo isso através do profeta: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele. Deus disse a Malaquias: olha, Malaquias, está sendo escrito um memorial diante de mim. E Malaquias estava passando ao povo. Sabe o que é um memorial? Ei, presta atenção. Sabe o que é um memorial? Algo que Deus permite, não que ele seja esquecido e ele tenha lapsos de memória, mas para que ateste aos próprios olhos dele o que ele próprio já determinou. Um memorial escrito. E esse memorial vai tratar de mim e de você. Versículo 16: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Sabe o que isso quer dizer? Nós conversando uns com os outros, começamos a falar da palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso quando a gente se encontra com alguém que está cheio da palavra, que a gente troca ali meia dúzia de conversa sobre isso, conversa sobre aquilo, e daqui a pouco palavra, vem palavra, flui palavra. Olha o que é que diz a Bíblia. Alguns, olha, leia comigo. Então aqueles eram diferentes dos outros. Então aqueles que o que, igreja? Temiam ao Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Temos vivido dias de muitas palavras, muita conversa, né? Muitos conceitos expostos, mas e nós que tememos ao Senhor, conversamos o que? Aceitamos o que de conversa, para que fique como memorial na presença do Deus Altíssimo? Está entendendo, igreja? O que é que nós temos conversado uns para com os outros, para que diante de Deus fique como um memorial, Deus se lembre de nós. O remanescente, os servos verdadeiros, os crentes. Lá em Provérbios
20:11. Abra lá rapidinho, Provérbios 20:11. Diz a palavra de Deus: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações e a sua conduta, se a sua conduta é pura e reta. Então nós os adultos, preste atenção, nós os adultos somos conhecidos também pelas nossas ações. E a fala é uma das ações. Mas rapaz, pastor, eu estava num lugar e um caba lá, rapaz, inventou de mexer com o irmão fulano sobre a Bíblia. Meu amigo, o irmão, olha, o irmão se levantou, meu amigo, Deus começou a abençoar e foi uma metralhadora da palavra de Deus. Foi a ação do irmão. Mas por que o irmão agiu daquela forma? Porque o coração estava cheio da palavra. Então a Bíblia fala nesse trecho de Malaquias, quando Deus fala, quando Deus está falando a respeito daquilo que estavam fazendo de errado diante dele, Deus vai usar Malaquias para dizer: mas vocês que conversam entre vós, vocês que dizem a mesma coisa, vocês que andam no mesmo pensamento, vocês que andam no mesmo caminho, Deus tem um memorial diante dele, se lembrando do que vocês conversam, se lembrando do que vocês produzem, se lembrando das vossas ações. Meu irmão, não é um memorial diante do pastor, é diante de Deus. As nossas ações são memoriais diante de Deus. E por isso lá em Apocalipse diz que livros estão sendo escritos. Para quê? Simplesmente como memorial. Não porque Deus esquece. Deus não esquece. Deus não envelhece. Mas como memorial do que eu e você temos produzido sobre a face da terra. Conhecer as pessoas pelas ações, pelo que elas produzem, ou que elas estão levando outros a produzir, igreja. Eu estou pregando sobre a imutabilidade de Deus. Então a propriedade de Deus, meu irmão, de ser imutável, e nisso Deus sabe, igreja, preste atenção, Deus sabe aquele que é justo e o que é injusto. E esse Deus imutável não pensa que injustiça alguma agora se parece com justiça, não. Na propriedade de imutabilidade de Deus, Deus sabe o que serve e o que não serve. Não pense que nada mudará isso, porque Deus continua o mesmo. Está entendendo, meu irmão? Deus continua o mesmo, Ele não muda. A propriedade de Deus, Deus nos poupa, meu irmão, porque Ele é amoroso. Mas não se esqueça, Deus continua sendo justo juiz. Então Deus continua, ei, preste atenção, vou repetir, com os mesmos parâmetros, quando Ele olha para alguém e vê justo ou injusto, com os mesmos parâmetros, quando Ele vê o que serve e o que não serve, com os mesmos parâmetros, quando Ele vê o fiel e o infiel, os mesmos. Por quê? Porque nós estamos vendo que Deus é imutável. O mundo mudou, mudou, o servo de Deus mudou, mudou, mas o Deus dos servos de Deus não muda. Então ele vai falar no versículo 17, versículo 16 ainda. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, Deus, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E Deus vai declarar: eles serão meus, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 17. Minha possessão particular.
Irmão, será que nós ainda temos dúvidas a quem nós pertencemos? Será que nós temos dúvida quem tem a nossa posse? Olha o que é que Deus estava falando através de Malaquias. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Ei, irmãos, ei, preste atenção. Naquele dia que preparei, eu os pouparei. Eu os pouparei, repito, como um homem poupará seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. A Deus. Irmãos, então preste atenção, meu querido. O que é que isso tudo tem a ver com a imutabilidade de Deus, pastor? Se o senhor falou mais diretamente comigo, cabe essa pergunta, né? Pastor, hoje errou no tema da mensagem. Errei não. O que tudo isso tem a ver com a imutabilidade de Deus? É que os princípios de Deus continuam sendo inegociáveis. 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 Isso tem tudo a ver com a imutabilidade de Deus. O que é que tudo isso tem mais a ver com a imutabilidade de Deus? Como é que você é crente? Quem é crente aqui, levante sua mão. Quem é crente aqui, dê um glória a Deus. E você ainda está votando como incrédulo. Como é que nós somos crentes e temos votado como incrédulos? E os valores inegociáveis de Deus? Acalme as crianças aí, por favor. Acalmem as crianças, por favor. Domingo que vem a eleição. Que você vai eleger deputado estadual, sabe para quê? Para criar leis estaduais. Que se eu não cumprir, você não cumprir, nós somos dotados, tidos como fora da lei. E para fora da lei cabe punição. Domingo que vem é eleição para governador do nosso estado. Aquele que vai sancionar as leis criadas pelos deputados. Se chegar uma lei lá que ele concorda, ele assina, sanciona e vira lei estadual. E aí, meu irmão, e os princípios de Deus são inegociáveis porque Deus não muda. Domingo que vem é eleição para senador. Você sabe qual o papel de um senador? Você sabe tudo isso aí que o STF tem feito? É porque nós temos um Senado que está ajoelhado para o STF. O senador é quem pode impeachmentar o ministro do STF. Estou certo, Renato? Você que é do direito? Aí você acha que deve votar em qualquer senador. Porque o seu líder político na cidade tem alianças. Igreja, preste atenção. Vou votar porque o meu líder político tem alianças. É isso, suas alianças com Deus, onde ficam? Me responda. Vou votar porque meu amigo
trabalha para senador fulano me pediu e eu devo um favor. Ei, os favores que você deve a Deus, onde estão? Onde estão? Porque Deus nos é favorável desde o dia que escreveu o nosso nome no livro da vida. Irmão, você é crente, não vote como incrédulo, meu irmão. Não vote como incrédulo, porque papai me pediu. Seu pai teme a Deus? Porque meu tio me pediu. Seu tio conhece esses preceitos que são inegociáveis? Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cresci os meus dentes espiritual escutando do meu pastor que não deveríamos falar de política dentro da igreja, e por isso a sociedade chegou no que chegou, inclusive com o apoio da igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja acordou. A igreja acordou porque viu que era necessário tratar sobre isso nas igrejas, porque o povo de Deus, os crentes, estavam concordando com o que falam contra Deus. Está entendendo agora o teor da mensagem? Concordando como, pastor? Através do voto, meu irmão. Sujeito vive para detonar o evangelho, detonar a palavra de Deus, e crente votando nessas pessoas, concordando com isso. Aí chegou esse tempo, meu irmão. Olha, irmãos, quem está comigo aqui há mais tempo, levante a mão. O que é que eu falo direto? Sobre aquela cidade aqui no Rio Grande do Norte, que tem a maior estátua católica do mundo. Quem foi que plantou aquilo ali? Não foi um candidato eleito? Não foi, irmãos? E será que aquele candidato eleito só se elegeu com voto de católicos? Pessoal, não sejamos bobos. Muito crente, porque negociou os princípios de Deus, por causa do coração partidário, elegeu aquele homem, e agora vai passar o resto da vida de joelho pedindo para Deus tirar aquilo dali. E não vai tirar, irmão, não vai adiantar. Alguém me perguntou esses dias: pastor, o senhor é conservador? Eu disse: sou. Por quê, pastor? Eu disse: porque a Bíblia me aponta para o conservadorismo. No dia que alguém me disser que filho tem que deixar de respeitar a paz, eu deixo de ser conservador. No dia que alguém me disser que menino não nasce menino e menina não nasce menina, e provar, eu deixo de ser conservador. No dia que alguém me disser que homem é para casar com homem, mulher com mulher, e provar, eu deixo de ser conservador. No dia que alguém me disser que passou esse negócio de marido ser o cabeça do lar, agora é a mulher, eu deixo de ser conservador. No dia que alguém me provar que Deus aprova o feminismo, eu deixo de ser conservador. E o senhor é patriota? Sou, desde menino, eu disse. Por isso, desde os meus 16 anos, comecei a fazer concurso militar, porque eu queria servir a minha pátria. O patriotismo é de Deus. Quer que eu lhe prove? Como é que o povo de Deus, que o que conhecia na arte da arma era só o ferro, e não tinha armamento, que era um povo pacato, tinha enxada, tinha foice, ganhava dos filisteus, que já dominavam a arte do aço. Ah, pastor, é porque Deus estava com a mão em cima. Sabe por que também era? Porque eles eram patriotas, eles davam a vida pelo país deles, o Israel de Deus. Por isso, na mobilização das batalhas, Deus dizia: os covardes saiam. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: essa mensagem não tem nada a ver com Lula, olha, Elizinho e Bolsonaro, Arminha. Isso tem a ver com preceitos bíblicos, que um diz não e outro diz sim.
Talvez você vai sair daqui dizendo assim: puxa vida, como é que o pastor prega desse jeito? Eu já disse aqui e repito, eu não voto em comunismo. Não voto em comunismo, porque eu já estudei sobre o comunismo. Eu sei que esse movimento político, partidário, detona a vida dos homens em relação à questão de Deus. Querem implantar o ateísmo, porque se você for ateu, você não vai ter um homem como eu, para me sentar com você e te dirigir em alguma coisa. Não voto. Agora, infelizmente, você pode depois de hoje dizer assim: então eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque eu voto no comunismo. Vou sair da igreja porque eu sou de esquerda, o pastor é de direita. Vou sair da igreja. Meu irmão, então saia, vá procurar um pastor que concorde com o comunismo. Esse pastor não concorda. Esse pastorzinho não concorda. Eu não posso concordar com um regime político partidário que quer tirar a Bíblia das escolas. Pode ter todo tipo de livro, mas a Bíblia não. Eu não posso concordar com isso. Com um regime que na Nicarágua, um país católico, prendeu um sacerdote, umas freiras, e sabe lá onde esse homem está, se já não foi assassinado. Eu não posso concordar com um regime que na China, irmãos como eu e você, tem que se reunir praticamente em cavernas. Porque se for pé com a Bíblia, eu conheci um pastor do Portas Abertas, que ele viajava de São Paulo para a China, só para sentar numa praça assim, ó, de perna cruzada. Sabe para quê? Para vários cristãos que estavam naquela praça saber que alguém estava ali para apoiá-los. Não podia se aproximar e dar um abraço. Eu não sei você, pai, que está aqui. Não sei. Minha filha Giovana, presta atenção nisso. Ei, presta atenção. Olha, ninguém desrespeite a mensagem e nem o pastor saindo da igreja nesse momento. Se você sair da igreja, você está desrespeitando a mensagem e desrespeitando o pastor. Mesmo que ele esteja falando algo que você não concorda. Minha filha vai fazer 21 anos. Eu não sei você, pai, mas eu nunca tomei banho com minha filha. Nem quando ela era bebê. Sabe o que isso significa? Preste atenção. Minha filha nunca viu um pênis masculino. Como é que eu vou concordar com um regime, com uma ideologia que quer botar um homem porque diz que é mulher, usando o mesmo banheiro de minha filha? Me diga, irmão, como é que eu, pastor, tenho que lidar com isso? Tenho que lidar da forma como eu lido. Você vota em quem você quiser, meu irmão, mas saiba que você pode estar votando com alguém, a favor de alguém. Presta atenção. Seja deputado estadual, seja governador, seja deputado federal, que esse tem poder maior, cria lei a nível nação. Senador ou presidente, que chegando tudo isso lá é canetado assinando a favor. Pode ter certeza no que o seu pastor está dizendo. Aí sabe por que a igreja teve que começar a falar de política? Porque ou a gente começava a falar de política, ou a gente ia ser impedido de falar de Jesus. Como tem país aí, meu irmão. Não vote por partidarismo. Eu vou repetir o que eu digo aqui há 18 anos. Eu já pregava sobre isso quando eu nem era missionário aqui. Não vote por partidarismo, vote por princípio. Olha, e não me procure para conversar comigo, viu? Que não dá mais tempo de eu lhe ensinar o que você tinha que ter tido responsabilidade de aprender antes, não.
Mas hoje nós temos a internet. Vá para a internet. Aprender sobre o que é comunismo, socialismo. Vá para a internet. Estou me expondo? Estou, meu irmão. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Você que está me assistindo pregar pela primeira vez, não pense que eu estou bravo. A igreja me conhece, é assim que eu prego. Tem pastor que prega, parece assim que vai dormir. Eu não prego assim, cada um tem seu jeito. Mas abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Versículo 16. Foi para isso que eu fui chamado, irmão. E eu não estou fazendo uso da palavra para me defender. Mas foi para isso que eu fui chamado. 3,16. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te pus por sentinela sobre as nações de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e o avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você não avisar, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o sangue daquele ímpio eu vou requerer da sua mão, Atalaia. Se porém avisares, versículo 19, o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele vai morrer na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Irmão, você está pensando que porque eu sou pastor, eu estou despreocupado em entrar no céu? Estou não, meu irmão. O aviso faz parte da vida pastoral. Infelizmente, seja aceito ou não, recebam de bom grado ou não, isso dói em mim, mas é a verdade. Você está pensando que é fácil eu estar aqui? Me responda se você acha que eu estou aqui rindo por dentro de mim. Se você pensar assim, é porque você não me ama. E não se aproxime mais de mim para dizer que me ama. Porque eu sei o que eu vivi da hora do meu almoço para esse momento. Se você avisar o ímpio e ele quiser morrer no seu caminho de piedade, você salvou a sua alma, pastor, atalaia, profeta. Ei, mas você está pensando que isso só diz respeito ao incrédulo? Diz não, diz respeito a nós os crentes também. Semelhantemente, quer dizer igualmente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ei, pessoal, vamos acabar com esse negócio de dizer está desviado porque deixou de frequentar a igreja. Tem gente que se desvia e continua congregando, porque está andando em injustiça, por aqueles que escolhe como seu representante, está andando em maldade. Você não está lá assinando as leis, mas você botou lá para assinar as leis. Eu te represento? Me responda, eu te represento? Será que esse homem tem aliança com Deus? E por que você tem que ser representado por alguém que não tem aliança com Deus? Será que esse homem fala daquilo que Deus coloca no coração dele para falar? E por que você ainda anda ouvindo aquilo que gente que não tem Deus no coração fala?
Poxa vida, irmãos. Vai continuar votando por alianças partidárias? Gente, esses dias eu e a pastora sofremos uma decepção com alguém que nós votamos, elegemos e ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro. Porque eu vivo, meu irmão, não vim para aqui ganhar dinheiro. Eu vim para aqui ganhar vidas. Eu vivo para pregar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não pode ser pregada da forma como você quer ouvir. Eu liguei para alguém aqui para perguntar o que você queria ouvir na mensagem de hoje. Eu preguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele vai morrer. O justo morrerá. Visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Gente, o Deus imutável não nos salva pelas nossas obras do passado. Ele nos salva pelo dia de hoje. A fidelidade de hoje. As suas obras praticadas não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Sabe, irmãos? Se eu não pregasse isso aqui hoje, e você não tivesse uma semana para meditar, uma semana para orar, uma semana para buscar conhecimento de quem você vai votar, o que ele prega, o que ele aceita, o que ele incentiva, se eu não pregasse hoje, Deus não ia cobrar só de você, ia cobrar de mim. Avisando, porém, tu o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma.